Boa tarde, pessoal, tudo bem? Vamos iniciar esse vídeo aqui dando sequência dos vídeos anteriores. A gente vai falar sobre padrões de candle, ou velas, né, na tradução, que nada mais é do que formatos que a vela fica depois de um determinado tempo. Por exemplo, em um minuto teve uma forte presença dos vendedores nesta vela aqui. Em um minuto, ela abriu aqui, trabalhou, veio até a mínima dela, certo? Voltou, trabalhou e fechou aqui. Então, ela formou esse padrão gráfico, porque dentro de um minuto, os compradores e vendedores, certo? Na verdade, nem compradores teve aqui, só aqui, ó. Aqui que os compradores atuaram dentro dessa vela, porque ela já nasceu com os vendedores empurrando o preço para baixo. E empurrou até essa mínima aqui. Chegou aqui, os compradores fizeram esse trabalho de deixar o fechamento dela ainda um pouco abaixo, acima da mínima, né? Um pouco acima da mínima dela. Então ela nasceu aqui, deu um pico mínimo aqui, os compradores jogaram ela para cima e ela fechou aqui. Porém, quando a vela ela fecha abaixo do nascimento, a cor dela é vermelha. Então, nesse tempo gráfico, essa vela aqui, ela ficou desta maneira. Então, partindo do princípio de padrões gráficos, padrões de vela, eles identificados em determinadas regiões, como por exemplo de suporte e resistência, têm uma certa influência nos movimentos futuros que o gráfico possa vir estar mostrando, possa vir estar fazendo. Não necessariamente que formou o padrão aqui numa região de suporte que o preço vai obedecer aquela forma gráfica. Mas é uma possibilidade, a probabilidade é maior do que o movimento X aconteça. Certo? Então a gente vai começar. Não vou falar de todos porque são muitos, tá? Então aqui é só uma aula bem didática aqui, falando um pouco de identificar esses padrões no gráfico. Então basicamente a gente vai falar um pouco de martelo, martelo invertido, enforcado e estrela cadente. Até porque é mais fácil que eles tenham as mesmas formas gráficas. O que vai determinar é a posição, se está invertido ou não, e a região, se está em região de suporte e resistência. Então a gente vai pegar esse exemplo aqui, ó, bem claro que está aqui, tá? Essa aqui é a forma gráfica, dos quatro. Minto, na verdade, né? De 2, que é a estrela cadente, porque está numa região de topo, né, de resistência, e martelo invertido. Se isso estivesse basicamente aqui no fundo, ó, isso aqui é um martelo invertido porque está embaixo, estrela cadente porque está em cima, ok? Então vamos partir desse princípio. Então a gente vai identificar em topos e fundos esta forma gráfica e observar o comportamento após a formação dela, certo? Então já vamos aproveitar aqui essa região do gráfico aqui que a gente já parou e a gente vai identificar aqui essas regiões aqui que estão aparecendo para mim. Então aqui tem um fundo, um topo, um fundo, um reteste nesse topo, certo? Um fundo aqui, esse fundo aqui que foi rompido, certo? Então todo fundo rompido aqui, ele vira resistência, confere?
Então ele rompeu, deixou um fundo aqui, né? Ele rompeu, veio testar outra região aqui, deixou outro fundo aqui e começou um movimento de correção de preço. Nesse movimento de correção de preço, ele teve uma leve correção aqui, um rompimento, uma leve correção aqui, e ele veio a romper essa resistência aqui para buscar uma resistência, digamos, um pouquinho mais forte que a gente não marcou aqui. Mas provavelmente deve estar nessa regiãozinha aqui, ó, tá? Que é essa região aqui. Beleza. Então identificamos que ele rompeu essa região, certo? E veio buscar outra. E o que a gente faz? A gente observa, tá? Então, observando, deixando o gráfico trabalhar, a gente viu que ele veio buscar essa região aqui, tá? Aqui que entra a questão da reversão, dos candles de reversão, os de confirmação e a entrada propriamente dita. Aqui tem um exemplo bem clássico disso. Região de resistência, certo? Topo. Região de resistência, certo? Ele veio, fez um fundo e foi buscar aquele topo. Chegando aqui, ele teve uma certa dificuldade de ultrapassar. Então, essa resistência segurou o preço, expulsando ele para baixo, fazendo uma pressão do mercado para continuar o movimento que ele está querendo continuar. Continuar o movimento que ele está querendo continuar. Basicamente é isso mesmo. Então, ele veio, tocou nessa região aqui e voltou. A gente está observando o gráfico que ele está fazendo um martelo, certo? Um martelo não, uma estrela cadente nesse topo aqui. Aí ele formou a estrela cadente. Ó, ele formou a estrela cadente. O que se observa aqui? A formação da estrela cadente, tá? A próxima vela, que é essa aqui, é uma vela de confirmação da região e dessa outra vela aqui. É uma confirmação da estrela cadente. Então essa vela aqui, pelo fato dela ter formado vermelha, uma vela de baixa, numa resistência, depois de uma estrela cadente com força, que é uma vela com força, que rompeu essa estrela cadente, ó, ela rompeu essa estrela cadente e formou quase que por inteiro. Então a gente tem um candle de reversão numa região, um candle de confirmação com uma certa força nessa região e no fechamento dele temos uma entrada, certo? Então isso aqui é um tipo de análise que é feita numa região para uma possível entrada a favor da tendência, né, seguindo a reversão e a correção do mercado, beleza? Então, muito simples de operar desse jeito aqui, muito simples. Claro que não é uma regra, certo? Mas temos a região, temos o candle de reversão na região certa, temos um candle de confirmação, houve uma correção no preço, aí a gente deu a entrada, poxa, foi assertiva. Dentro de opções binárias a gente precisa só da vela seguinte, certo? Dependendo do operacional, a gente precisa só da vela seguinte seguir o movimento que a gente pretendia, que a gente, né, fez a análise e provavelmente vai ser aquele movimento X, o gráfico vai para aquela direção naquele determinado tempo. Então, se nós temos todos os astros, digamos assim, os astros se alinharam, temos a região, a vela, a confirmação e demos a entrada, a probabilidade dessa entrada aqui ser vitoriosa é muito maior do que simplesmente no meio do gráfico ou na aleatoriedade
eu achar que isso aqui é um martelo, tudo aqui é martelo e for entrando, entendeu? Então, dependendo da região, do padrão gráfico, da confirmação e da direção da tendência do mercado, poxa, a probabilidade da análise ser assertiva é muito maior. Então, continuando aqui, lembrando que está no topo, está na resistência, ou é um enforcado ou é uma estrela cadente. O que é o enforcado? O enforcado nada mais é do que esse desenho aqui, só que invertido. Em vez de ser assim, ele é assim. Basicamente isso. Pelo fato dele estar numa resistência, ou é uma estrela cadente, ou é um enforcado. E se tivesse num suporte, num fundo, seria um martelo ou um martelo invertido. Por exemplo, temos uma região de suporte aqui, certo? Foi rompida, fez um fundo novo ou testou outra região. Ó, temos essa regiãozinha aqui, temos essa região aqui, mas ele veio buscar. Só que, olhando atentamente, isso aqui não é um martelo. Por que não é um martelo? Porque seguindo, né, o que está nos livros e o que já foi estudado, o martelo, ele tem que ter pavio. Se for num fundo, num suporte, ele tem que ter pavio ou sombra. A sombra tem que ser 2 vezes maior que o corpo. E se o corpo tiver pavio, se o pavio tiver nas duas direções, tem que ser menor do que o corpo. Por exemplo, esse pavio aqui tem que ser 2 vezes maior que esse corpo aqui. Mas se tiver 2 pavis, o segundo tem que ser menor que o corpo. Ou não tem pavio, certo? Ou não tem pavio, ou se tiver tem que ser menor que o corpo. Basicamente é isso. Como por exemplo aqui, ó. Isso é um martelo. Não tem pavio, um pavio oposto, e o pavio que tem, ele é 2 vezes maior que o corpo. Isso aqui não é um martelo. Parece um formato de martelo, mas se você pegar esse corpo aqui e jogar 2 vezes aqui, vai ser maior que o pavio, certo? Continuando então com a sequência do PDF, a ideia de martelo, estrela cadente, enforcado, já está bem claro. A gente vai falar de um segundo padrão aqui, que é muito interessante, que é a estrela da manhã ou estrela da noite. O nome já diz. Tá em cima é noite, tá embaixo é manhã. E conforme na apostila, a estrela da noite tem esta forma gráfica. Não necessariamente elas vão estar no gráfico como na apostila, desenhadinho, direitinho. A gente vai ter que identificar a região e identificar a forma gráfica, fazer a leitura da forma gráfica. Então a gente vai ter que estar toda hora fazendo interpretação do que está acontecendo. Claro que quanto maior o tempo gráfico, mais fácil, né, de interpretar, menos pressão. Quanto mais rápido o gráfico for, aí a gente vai ter que definir, por exemplo, um padrão X, martelo. Eu vou observar martelo e estrela cadente, vou ignorar os outros. Porque se eu for querer observar tudo em 1 minuto, né, fica difícil.
Então, se atente a um padrão, 2, 3 no máximo. E aos detalhes do padrão. Por exemplo, isso aqui é uma estrela da noite, tá? Essa estrela da noite aqui, ela tá bem interessante, porque ela própria está se confirmando, certo? Aqui a gente tem um candle de confirmação e aqui é a entrada. E esse candle aqui, ele já é a confirmação e já é a entrada. Como assim? Esse candle de confirmação aqui, ó, ele confirmou porque passou desse preço e chegou muito próximo dos 50% do outro, se não passou, certo? Então, como ele formou abaixo, então como ele formou abaixo aqui, ó, dessa região aqui, a gente entra para outra vela. Então, reversão, confirmação e entrada, beleza? Mas, seguindo esse exemplo aqui, aqui é um topo, veio num fundo e chegou aqui de novo. Então, ele fez um topo duplo, confere? Então, se aqui era um topo, aqui não vai deixar de ser topo, só se for rompido, aí vira um fundo, uma resistência, certo? Beleza. Então, observem que formou uma estrela da noite, que é um conjunto desse com esse, com esse. Então, 1, 2, 3, beleza? E essa formação desse candle aqui, ele veio com uma força que ele já rompeu e fechou abaixo da onde possivelmente ele iria confirmar. Se ele fechasse aqui, ó, a gente precisaria esperar o fechamento, né? Se ele fechasse um pouco mais dos 50% aqui, né? Ou próximo, a gente entraria para essa vela aqui. Só que como esse candle aqui, ele fechou rompendo essa região aqui e vindo até aqui embaixo, ele mesmo já se confirma. Então, aproveitando que ele já engolfou, ou seja, esse candle aqui, essa vela aqui, já pegou, engoliu todos esses preços aqui, não precisaria dessa vela aqui para confirmar esse padrão gráfico aqui, ó. Ah, mas isso aqui não é um martelo? Não, não é um martelo. A partir do princípio que isso aqui não é um martelo, porque o corpo 2 vezes é maior do que a sombra, ele não é um martelo, mas então ele vai formar outro gráfico, outro tipo de padrão de vela, que é identificando aqui na região e o padrão que está formando aqui, a gente identifica uma estrela da noite, beleza? E para confirmar a estrela da noite, se essa vela aqui fechasse aqui, a gente precisaria de uma outra vela aqui, que esse conjunto de 3 é o padrão de reversão, a outra vela aqui, a confirmação desse padrão, e no fechamento dessa vela, aqui seria a entrada. Essa vela que seria a entrada. Então, para não precisar esperar o candle de confirmação, nesse caso aqui, a gente não esperou o candle confirmar, porque essa vela aqui já confirmou esse padrão, justamente pela força do preço que exerceu aqui. Beleza? Então, basicamente é isso, tá? Explicando poucos padrões gráficos aqui, mas tentando passar um pouco mais do conceito deles. Interessante em tempos gráficos menores, por exemplo, 1 minuto. O gráfico 1 minuto aqui, se a gente for colocar aqui agora, ele vai estar formando e tudo mais. E seria interessante que, se você for entrar para padrões gráficos, esperando a formação X, por exemplo, martelo, vou esperar só martelo, vou marcar todas as minhas regiões de suporte
Quando chegar lá, eu vou esperar o martelo formar, confirmar o martelo, certo? E confirmando, eu vou entrar. Se você fizer só isso, é muito melhor do que você querer ver todos os padrões em todos os lugares possíveis, que você também vai enxergar. Esse é o problema. Ah, pô, mas só o martelo tem tanto padrão gráfico aí de reversão aí para mim observar, mas só o martelo, só a estrela cadente, só... Na verdade é só o que você definir. Se você ficar meia hora parado, o seu padrão, meia hora parado só observando o gráfico, uma hora ele vai acontecer. Uma hora ele vai acontecer. Então, a paciência é fundamental para esse tipo de mercado. E qualquer outro também, né? Qualquer outro mercado, índice, dólar, cripto, até o Forex, né? Opções binárias, enfim. Se você tiver a paciência, a estratégia e se dedicar a seguir o teu operacional, você vai ter bons resultados. Muito obrigado e até mais.